aqui a nossa aula. Filho, sabe o estojinho do pai? Aqueles estojinhos do pai? Estão na minha mesa lá do escritório, pega para mim. Hoje vai ser a nossa última aula, né? Hoje é a nossa última aula. Pode ser o preto. Tem em cima da minha mesa. Hoje é a nossa última aula. Semana que vem vai ser a prova. E nessa última aula eu quero falar com vocês sobre Voltou. Estou ouvindo o pastor ainda. Sem querer eu ativei o mudo do pastor. Pô, agora eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Ó, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Você, Fabiano, você saiu, desligou a sua linha, não foi? Foi. Mas E aí você agora. Conseguiu entrar? Você que conseguiu entrar, você clicou? Ah, tá, eu não sabia que tinha como fazer isso. Então, irmã Carmen, irmão Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes da pergunta, Fabiano, você que desativou meu mute aqui? Foi. Mas o meu? Foi sem querer, pastor. Eu estava testando. Não, tudo bem. Eu vi que desativou. Então tá. Irmã Carmen, irmão Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. As aulas estão dando para vocês entenderem? Vocês estão conseguindo compreender? Estão pegando um pouco o fio da meada? O irmão e a irmã pegou um pouco na metade, né? Mas tem alguma dúvida? Tá dando para entender. Tá bom, então. Porque, assim, como vocês eram de uma outra turma, eu sei que a dificuldade é maior, né? A aula do básico muda muito para a aula do bacharel, né? Então, por isso que eu estou perguntando para vocês, porque eu não quero que vocês fiquem sem perguntar, tá bom? Quando tiverem dúvida, quando tiverem situações que vocês não estão conseguindo compreender, eu não quero que vocês se retraiam, tá bom? Porque eu sei que é normal mesmo e é um pouco mais difícil, tá bom? Tá, irmã Carmen? Certo? Tá bom. Tá bom, então beleza. Então aqui, dando continuidade hoje, falando um pouco sobre a nossa última aula. Boa noite, pessoal, boa noite. Ô, Felipe, Boa graças noite, a Deus, Felipe. filhote. Então, a gente hoje Hoje a nossa última aula, a gente vai falar só sobre a igreja local e sobre missões no mundo. Então, hoje eu quero que vocês abram suas Bíblias em Atos 1:8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Filho, pega aquela extensão, papai. Uma extensão que está ali, pega para mim. Estava só chamando aí, Felipe, não estava conectando.
Ah, não, tava vendo um curso na internet aqui. Ah, então. Aí dava como não conectado. Atos Eu 1:8. acabei não indo viajar. Ah, não foi, filho? Eu fui, na verdade, adiaram um trabalho aqui em Mogi, mas eu tô indo para Botucatu quinta-feira. Ah, tá. Então tá bom. Eu pensei que você tinha ido, né? Então, É, não Atos 1:8. adiaram. Quem achou? Amém. Então pode ler para nós, Fabiano. Atos 1:8. Mas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os fins da terra. Glória a Deus, né? Esse é um texto muito conhecido por todos nós, é um texto muito citado, é um texto muito importante e é um texto que o próprio Jesus ele deixou para nós minutos antes. Opa, tem uma moto aí. Tem uma moto. Minutos antes da ascensão dele. Pode ver que essa promessa ela tem uma abordagem tanto de que a sua igreja receberia uma virtude especial, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Então a gente vê que nessa vocação que os discípulos e apóstolos estavam recebendo ali do Mestre, essa promessa ela é uma promessa dirigida àquela igreja recém-organizada, aquela igreja que estava contemplando Cristo ressurreto. Alguns teólogos vão dizer que Jesus, quando ele fez esse seu último discurso, foi aquele último discurso onde tinham mais de 500 pessoas. Porque nos 40 dias em que Jesus morre, e ele ressuscita e ele se apresenta aos seus discípulos, depois da ressurreição, ele por vários episódios ele foi aparecendo ao seu povo. E durante essas aparições, ele foi para os discípulos de Emaús, foi até os apóstolos, e numa dessas a Bíblia fala, em um texto de Paulo, que Jesus se apresenta para mais de 500 pessoas. E entendemos que foi nesse momento, nesse episódio, é como se fosse o desfecho final para os seus discípulos, que ali estariam sendo preparados para dar continuidade ao projeto chamado Igreja. E aí o que acontece? Ele diz essa declaração: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Eu queria que vocês agora observassem duas coisas na promessa, que é a vinda do Espírito Santo e é também não só a vinda, mas também a maneira em que a igreja atuaria. A igreja atuaria em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. A ideia que nos vem à cabeça é uma ideia mais ou menos assim. Vou até desenhar aqui, espero que vocês consigam ver. Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Uma ideia mais ou menos, dá para ver? Não dá, né? Dá, agora deu. Como se o pontinho preto fosse Jerusalém, né? O maior, Judéia, depois Samaria e aos confins da terra. A ideia que dá é uma ideia como se eles estivessem indo. Como se eles estivessem indo. É uma ideia de projeção. Ou seja, vem o Espírito e com o Espírito vindo, eles vão tendo projeção. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa leitura da projeção, a gente também tem uma outra ideia, que é a ideia daquilo que de fato representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não precisa necessariamente da gente para trabalhar.
Ele escolheu usar a igreja e o seu povo, mas na natureza do Espírito Santo, ele é o quê? Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Então, quando o Espírito Santo fosse derramado sobre essa igreja, ele estaria atuando aqui no centro, mas estaria atuando também em qualquer área. E é importante a gente lembrar disso, que, por exemplo, enquanto a gente está aqui se preparando mais para o ministério, o Espírito Santo está trabalhando agora num muçulmano lá na janela 1040. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então a ideia de que o Espírito Santo vai nos usar progressivamente, ela é linda. Mas a ideia que ele está também atuando sobre todos o tempo todo, também é linda. E a gente não pode desprezar isso. E hoje, falando sobre Atos, deu para entender isso que eu quis mencionar com vocês? Deu para entender? Não. Porque a gente tem uma ideia que o Espírito Santo ia atuar ali em Jerusalém. Uma superfície de água, né? Como? Isso, como numa superfície de água, Felipe. Onde a pedra atinge e ela vai se esparramando. Foi assim? Foi. Não deixou de ser. Mas olha que interessante. Foi assim porque Deus escolheu quem? A igreja para ser o quê? O veículo da redenção. Deus escolheu a igreja para que essa igreja fosse o quê? Fosse o instrumento da revelação de Deus. E aqui onde entra a grandeza da igreja no projeto de agência do reino dos céus. Olha que fantástico. Deus pode converter agora, nesse exato momento, todos os muçulmanos que estão nos países árabes, afegãos e aí vai. Mas Deus escolheu usar quem? Deus escolheu usar quem? A igreja. E a igreja, ela é a agência do reino de Deus na terra, como eu ensinei nas primeiras aulas. É como se as portas do céu fossem abertas por meio de cada igreja. Por isso que onde chega uma igreja, as portas do inferno não prevalecem. Então, a importância da igreja local, ela é fundamental. E hoje, hoje na minha aula, né, que nem eu disse, hoje na primeira parte nós estaremos trabalhando sobre a igreja local. E na minha segunda parte eu estarei trabalhando sobre as missões na história da igreja. Porque, irmãos, aqui compartilhando nessa parte com os irmãos, né, a função da igreja, ela deve ser uma função centrífuga. Ela tem que ser uma função... Vou mostrar aqui, ó. Eu acho que vocês vão conseguir... Tá vendo aqui? Conseguiram ver? Sim. Israel tem umas setas para dentro. Ou seja, quando Deus cria Israel, já expliquei isso na aula, ele cria Israel com um propósito, para que todas as nações olhassem para Israel como um povo sacerdotal. E ao mesmo tempo, Deus cria Israel para que eles fossem sacerdotes de Deus na terra. Então, sabe aquilo que acontece quando a irmã está lavando roupa lá na máquina e solta a água da máquina no tanque? Cria o redemoinho, não é, irmã? Não cria o redemoinho? Aquela é uma força centrípeta. Tudo que está na borda vai sendo levado, né, ali para o meio e acaba caindo naquele meio. Há uma atração. Quando Deus cria Israel, isso que é fantástico, Deus cria Israel para que os olhos do mundo fiquem em Israel. Da mesma forma, quando Deus cria a igreja, quando Deus cria o projeto igreja, o projeto de Deus é que os olhos do mundo fiquem atentos a esse projeto chamado igreja. Só que aí vem o outro lado. Qual é o outro lado? A nossa participação. Que é aí onde entra o fator centrífuga.
Assim como a máquina de lavar, quando ela começa lá a fazer esse papel, a roupa fica grudada nas laterais e a água ela é expelida pela força da máquina, não é assim? Da mesma forma, o povo judeu era para ter sido assim no mundo, e da mesma forma somos nós. Pode ver que o texto que acabamos de ler é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Pode ver que a expressão é a saída. O desejo de Deus é praticarmos isso daqui. Aqui agora, da outra página, vamos ver se vocês conseguem ver. Oh, meu Deus, está difícil. Um pouquinho parado, pastor, para focar. Isso. Vira aqui, igreja. Sim. Deu pra... Igreja. Ou seja, a igreja com o seu id. A igreja com o seu id. E disso a gente ouve o tempo todo, a vida toda. E disso a gente escuta sempre. E hoje, nessa nossa aula, o meu propósito é falar um pouco para nós sobre a importância da igreja local, ela ter uma visão missionária. Como assim? Quando eu falo visão missionária, é ela cumprir o ID. Qual é o propósito da igreja local? É cumprir o ID. Essa é a nossa grande missão. Muitas vezes a gente no dia a dia, a gente se acostuma com a vida da igreja, né? Como que as pessoas geralmente pensam? Não, eu vou para a igreja porque eu estou precisando de um emprego. Não, eu vou para a igreja porque a coisa apertou, o bicho ficou feio agora. Não é assim? E aí a gente vai para a igreja para pedir uma bênção de Deus. Mas, na realidade, a nossa grande missão, o grande propósito de existir como igreja é cumprir a grande missão, que nada mais é do que o ID, tão conhecido. Então, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a importância da igreja local na perspectiva do quê? Da nossa igreja em si. E aqui fica uma pergunta, né, que não se pode calar. Quantas são as vezes, por exemplo, que nós colocamos a evangelização, porque, fazendo uma recapitulação aqui, irmãos, a gente aprendeu nas primeiras aulas, a gente viu, né, o grande propósito da redenção, a gente viu os projetos de Deus com Israel, a gente aprendeu que todo o propósito de Deus e toda a eleição de Deus não é uma eleição para a nossa vaidade, é uma eleição para que nós nos tornemos um instrumento. Ou seja, nós aprendemos uma riqueza muito grande com relação à teologia de missões no Velho Testamento, teologia de missões no Novo Testamento. Abordamos um pouco a questão da guerra espiritual, abordamos um pouco o livro, o texto, o fator Melquisedeque, mostrando a importância e a maneira em que Deus prepara o mundo para a recepção do Evangelho. E agora esse mundo ele está que nem aqueles passarinhos no ninho, famintos pela comida de Deus. E aí, de tudo isso que a gente aprendeu nesse trimestre, dessas 10 aulas, porque hoje é a nossa 11ª aula, se não me falha a memória, até demos um pouco a mais. A grande pergunta é: o que nós iremos fazer com tudo isso? E a segunda grande pergunta é: o que nós temos feito na nossa agenda sobre essa questão? Será que realmente nós, como igreja local, temos dado uma atenção importante sobre esse tema, que é o tema da evangelização? Ou será que isso é tarefa apenas do pastor? Então, hoje, nessa proposta aqui, eu quero resgatar essa ideia sobre a importância de cada cristão
fazer missões a partir da sua igreja local. E quando a gente começa a ter essa grande comissão que é cumprir o ID, a gente logo se esbarra de duas formas. Ou eu posso ser alguém voltado em missões, indo, ou seja, sendo um missionário, sendo um evangelista, ou eu posso fazer missões participando ativamente. Lembram da aula passada? O Conde de Zinzendorf? Lembram dele? Da vaca que voava? Sim, sim. Qual foi a maior contribuição do Conde? Ele foi um missionário que pregou nos continentes dos seus dias? Hein? O Conde, lembra do Conde? Lembra que eu falei para vocês da história? Eu contei, eu até lembro da vaca, que eu falei, né? Da vaca, tal. Mas lembra que eu falei dos moravianos? Ah, sim. Será que todos os moravianos se tornaram missionários indo ao campo? Ou muitos moravianos se mantiveram na Morávia, na sua igreja local, e foram apoio para aqueles que iam além? Estão entendendo? Está entendendo, irmã Carmen? Está entendendo, irmão Luiz? Está dando para escutar? Geralmente é uma minoria, né, pastor? Que vai. Sim, geralmente a minoria é separada por Deus, são pessoas que são separadas por Deus, específicas para determinada missão. Nem toda a igreja vai para campo. Aliás, a grande maioria da igreja ela serve de apoio base para esses missionários, né? Exatamente. Tá dando para entender, irmão Carmen? Tá dando para entender, irmão Luiz? Tá dando? Tá dando para escutar direito? Se quiser aumentar o volume, pode aumentar. De repente, o volume para vocês está baixo. Vocês estão assistindo pela TV, né? Ótimo, tá bom. É exatamente isso que eu venho dizendo, que o Felipe acabou de repetir. Eu posso ir ao campo, mas eu posso ser um apoiador na igreja por aqueles que vão. São poucos, de fato, os que irão para o campo como missionário ou como evangelista. Mas são muitos, ou deveriam ser todos, os que apoiam a obra da evangelização ou de missões. Fala, Fabiano, o que você falou? E tem muitas pessoas, pastor, que ela se sente motivada em ir para o campo, mas ela não tem preparo nenhum. Sim, sim. É como se fosse ovelhas desgarradas, como pastor. Tem muita gente que quer fazer aceito, não, Deus falou comigo e eu vou. Infelizmente, tem muita gente equivocada que sim. segue a instrução do líder e faz tudo por conta própria. Exatamente. Essas pessoas, na realidade, elas são pessoas equivocadas, né, Fabiano? Que elas não entenderam a relevância da obra, né? Porque enviar um missionário para o campo despreparado é uma tragédia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês vão ficar muito, eu diria, reflexivos. Por que tem tido tantos pastores e missionários que têm praticado suicídio nas igrejas evangélicas brasileiras? Vocês têm ouvido falar de pastores aí que estão se suicidando, tal, não é? Sim. Missionários, então, já ouviram? Talvez até vocês conheçam alguém. Por que muitos pastores têm praticado suicídio? Será que em todo o período da história sempre foi assim? Será que nos grandes avivamentos eram assim? O que vocês acham? Eu creio que não, pastor. Antigamente eu ouvia muito menos, né? Antigamente eu quase não ouvia.
quase não ouvia pastor se suicidar. Quase não ouvia. Podia ter um suicídio em alguns grupos, tal, mas o povo de Deus é uma coisa, eu diria, mais nova, a questão do suicídio. A grande Aí eu, questão, pastor, aí é interessante se a gente pega os nossos dias atuais com essa questão do status e do título pelo título, muitos acabam se tornando, entre aspas, pastores para se ter um título, né? Que é sim, legal, é importante ter um título, mas não tem um preparo, ou muito menos o chamado e o dom de Deus para tal. E por isso exatamente. não aguentam o baque. Era exatamente como você já tem uma certa experiência e está aí, e foi músico, é músico, e você sabe, por exemplo, você já viu, porque muitos músicos acontece a mesma coisa. O rapaz é uma bênção, de repente desvia, vai para a noite. Uhum. Mas você falou, ué, o que aconteceu com o irmão? O irmão desviou. Mas na realidade é porque na igreja ele não fez sucesso. Na Exatamente. igreja ele não teve projeção. E aí ele, na realidade, e agora, por que temos tido muito suicídio, muitas pessoas que debandam? Porque a maioria dessas pessoas jamais deveriam ter se tornado sequer pastor, sequer um músico, sequer um obreiro. Podem ver, irmãos, talvez vocês conheçam aquela história daquela missionária Lana Holder, alguma coisa assim. Lembram dela? Não lembro. Que ia muito na igreja do Jabes de Alencar, que era uma homossexual, que fez um burburinho uma questão de 10, 15 anos atrás. Ela tinha uma vida, a história, o resumo da história dela é mais ou menos isso. Ela era uma pessoa aderente à questão da causa gay, ela era uma lésbica e ela se converteu. Então ela era uma pessoa bem conhecida e assim que ela se converte, os púlpitos foram entregues para ela aos milhares, Brasil todo. Então ela ia dar o testemunho. Eu não sei se vocês já ouviram casos assim com músicos. Fulano se converteu, por exemplo, recentemente eu vi nas redes sociais que aquele Wesley Safadão. Wesley Safadão? Isso, tinha se convertido. Vocês viram isso? Não? Não? Músico famoso que ultimamente, o último que eu ouvi foi o Justin Bieber, né? Que também tinha se convertido também, alguma coisa assim. Então, e parece que tá bem até. Da harmonia do samba, né? Qual? O Xande, marido da Carla Pérez. Isso não, também. esse faz tempo, né? Se não me engano. Ele, a Carla, né? Então, assim, uns se convertem de verdade. Outros, muitas vezes, passam por um processo eu diria, de iniciação na fé. E essas pessoas já são chamadas para pregar, para tocar, para dirigir trabalhos. Elas não têm estrutura. Elas são o que a Bíblia fala de neófitos. E é natural que, por não terem estrutura, e a igreja ser diferente de uma empresa, eles acabam sucumbindo. Um dos maiores clássicos disso é a vida de Elvis Presley. Sim. Felipe, como músico, deve conhecer bem. Não sei se o irmão Carlos, a irmã Carmen e o Fabiano conhecem a história de Elvis Presley. Ele veio da Igreja Batista, né? Muitos cantores e músicos americanos passaram pela igreja evangélica, né, protestante. A Katy Perry, por exemplo, que é uma cantora pop americana, ela era uma cantora gospel, mas foi cooptada pelo mercado pop e hoje em dia só acaba transmitindo coisas do satanismo e do ocultismo nas músicas dela. Então, o que acontece? É lamentável quando a gente perde um dos nossos para qualquer movimento do mundo, mas é mais lamentável ainda quando a gente tem chance de ganhar alguns, e muitas vezes pela vaidade, pelo ego,
ou da pessoa ou da própria igreja, a pessoa acaba sendo corrompida. Por exemplo, o dilema do Elvis Presley, ele começou na igreja evangélica, mas aí ele parava de fazer sucesso na igreja evangélica, ele ia cantar na noite. Aí ele começava a cantar na noite, cantar nas festas, cantar nos bailes, gravar, e aí ele fazia sucesso, ele sumia da igreja. Aí de repente a fama dele começava a sucumbir, ele voltava para a igreja. E ele ficou nessa situação, infelizmente, muito tempo da sua vida. E alguém compartilhou nas redes sociais um hino dele, ele cantando um hino clássico do cantor, a coisa mais linda, ele com um coral de músicos. Hã? É, essa mesmo, né? Uma coisa mais linda, você viu os back vocal, ele cantando, mas assim, a gente fica com o coração apertado. Por quê? Porque ele foi criado dentro da igreja. O que fez ele se perder é outra questão. Mas o problema que eu quero levar em pauta aqui é quantas são as vezes que nós, por causa das nossas vaidades, acabamos permitindo que muitos acabam morrendo dentro da igreja. Por quê? Porque a pessoa é um empresário, ela já vira um obreiro. Ela é um professor universitário, já vira um evangelista. Ela é um executivo que viaja, já vira um missionário. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Mas aí o pastor, para poder agradar aquela pessoa, acaba fazendo tudo isso. Ou seja, acaba cumprindo um desserviço. Porque a obra... Agora eu queria dar continuidade aqui. Então, explicando um dos motivos do suicídio, um dos motivos de tanta gente desviada nos nossos púlpitos, na igreja, é isso. Pessoas que não se converteram de verdade. E alguém que não se converteu de verdade ou que se desviou, ele não pode fazer a obra de Deus. É simples assim. Talvez você diga, mas pastor, e aí pastor, o que a gente faz? A gente não faz, porque nesse campo a gente não bole. A gente tenta trazer a pessoa de volta, tenta trazer ela como uma convertida genuína, e quando ela estiver dando frutos dignos de arrependimento, ela volta para as atividades. Mas caso contrário, ela não pode participar. Porque senão quem vai estar perdendo não é o pastor, não é a igreja, é o reino de Deus. E é por isso que o reino de Deus tem perdido tanto nesses últimos anos, principalmente com o movimento neopentecostal. Então, a igreja local ela se torna relevante quando cada crente, cada um, unidos ali, são uma igreja relevante. Mas no momento que cada um ali é fragmentado, que cada um vive o seu próprio cristianismo, fica difícil a atuação dessa igreja. E se realmente a gente ainda permite com que tenhamos atuações de pessoas que a gente fica na dúvida e faz dessas pessoas ministros do Evangelho, como que a nossa mensagem vai ser uma mensagem de transformação? E aqui fica uma crítica minha, por exemplo, aqueles pastores, por exemplo, que durante tanto tempo ficaram paparicando Gretchen, ficaram paparicando tem aquela da banda Calypso, né? Como que era o nome dela? Joelma. Tanto ela quanto o marido se diziam evangélicas. Então, assim, olha como é complicado quando a gente chega nesse ponto. A gente tem que ser muito firme com relação a isso, porque senão a nossa mensagem ela é comprometedora. Eu me lembro muito de uma outra apresentadora de programa, esqueci o nome dela agora, em que ela dizia abertamente que ela ia na igreja, mas o programa que ela fazia, Monique Evans, era um programa muito sensual. Era da Sara Nossa Terra. Exatamente, ou seja, como que a gente se permite, por exemplo, o pastor, é claro que você não vai poder impedir a pessoa de ir na igreja, se ela está dizendo que ela vai na igreja, a gente não pode impedir, mas assim, a gente tem que deixar claro algumas coisas. Pode ver, irmãos, quem perde com tudo isso é o povo de Deus, é aquela igreja local. Aquela igreja local, seja ela quem for, a gente nunca vai ter o controle pleno de tudo.
Mas quando a gente não tem um nível do nosso cristianismo elevado, quem fica em xeque é a mensagem de Cristo ali. A mensagem dele é maravilhosa, mas se a mensagem dele em nós não é repercutida por uma transformação, quem fica em xeque não somos nós, mas sim o Cristo pelo qual levamos a mensagem. Então, pode vir, participa com a gente. Ela está escondida ali. Quem é? É a Deise? Oi, Deise. Paz, filha, fica à vontade. Paz, irmão. Tudo bem? Fica à vontade. Então, irmãos, aqui não é sendo xiita, nem sendo... Eu lembro que, de vez em quando, eu ouço algumas pessoas falando sobre os porteiros do reino dos céus, fazendo uma crítica sobre pessoas que gostam de ser mais zelosas. Aqui não é a ideia de ser porteiro, irmão. A gente não pode nunca argumentar sobre a salvação de ninguém. São coisas que estão além da gente. Mas no momento em que nós não temos critérios bem definidos sobre essas questões, a gente deixa com que o nosso grande referencial seja aviltado. Só para concluir esse ponto aqui. Você já deve ter visto, por exemplo, né? Lembram daquela Telex Free? Aquele movimento que era de rede multinível, que você colocava um valor e você recebia 10 vezes mais? Lembram do Telex Free? Era um movimento de rede multinível, aquele de pirâmide, em que você colocava um valor e você, depois de um período, recebia muito. Bom, era a pirâmide financeira. Eu me lembro que um rapaz chegou para mim e falou: pastor Raio, eu entrei nessa, vamos entrar, pastor? O senhor é um pastor, isso vai ser bom para o senhor conhece bastante gente. Eu falei: não, filho, eu não vou me envolver nisso. Mas por quê, pastor? Porque isso daí não é para mim. Porque essas coisas, geralmente, elas dão confusão. Não, pastor, eu já entrei, meu sogro gritou, Bom, resumindo, esse rapaz, ele teve que se mudar de estado. Eu conhecia ele. Por quê? Porque quando vieram as grandes bolhas, né? Porque tudo isso gera uma bolha, alguém está perdendo, e uma hora, quando é uma pessoa simples que está perdendo, se arruma uma briga, mas quando é um rico que está perdendo, ou uma pessoa que tem muito dinheiro e o cabra é um cabra macho, aí o negócio fica mais estreito. E resumindo, esse rapaz ele teve que mudar de lugar, mudar de cidade, foi até para outro estado. O sogro dele, etc. e tal. Por que eu estou falando isso? Olha só, nós colocaríamos o nosso dinheiro num banco assim? Ora, muitas vezes a gente fala assim: pastor, é só dinheiro. Mas só dinheiro pode ser a razão da sobrevivência nossa e da nossa família. Então, muitas vezes, a gente não põe dinheiro num banco que tem dúvida. A gente não põe dinheiro na mão de alguém que é questionável. Por quê? Porque é uma coisa muito séria. Aí, da mesma forma, eu digo, se o dinheiro, que é uma coisa passageira e perene, a gente é zeloso, por que não ser zeloso com a imagem daquilo que Deus deu para a gente cuidar, que é a igreja? A igreja não é nossa, pertencemos a uma igreja. Por que não sermos zelosos com a vida da igreja, com os obreiros da igreja, com os ministros da igreja? Nota, olha que interessante. A gente costumou, um espírito político entrou dentro das igrejas, irmãos. Percebam muito bem isso. Pode ver, muitas vezes, para a gente não arrumar confusão com outros colegas, a gente fala: deixa ele. Só que a gente se esquece que quando eu deixo ele, aonde ele está chegando, sendo uma pessoa com a vida errada, com uma mensagem torta, com uma vida que não é do testemunho cristão, ele está marcando negativamente muitas outras pessoas. Então, nós, para não arrumarmos briga, para sermos complacentes, permitimos que o espírito político seja o nosso referencial.
e a gente age politicamente. Não estou falando aqui para a gente arrumar confusão, mas eu estou falando aqui sobre posicionamentos. Porque o posicionamento saudável gera igrejas saudáveis, gera corpos e famílias saudáveis. Não estou falando aqui que seremos uma igreja perfeita e nem estou fazendo a defesa de sermos porteiros dos céus. Não é isso, longe disso. Nenhum de nós pode ser assim. O que eu quero dizer é, a igreja, ela é o corpo de Jesus na terra. E a evangelização, Deus deixou para que a igreja faça essa função. Agora aqui para a gente ir dando continuidade. Quando nós, como uma igreja local, somos uma igreja forte, quando nós, como igreja local, somos uma igreja apaixonada pelos perdidos, nos preocupamos genuinamente com eles e deixamos uma mensagem pura a eles, nós enobrecemos ao nosso amado Mestre e deixamos uma semente divina naquele lugar. E aonde essa igreja local chega, juntamente com as suas famílias, a expressão de Cristo vai sendo dada naquele lugar. Naquele lugar, a luz vai brilhando. E olha como isso é fundamental, porque a igreja, nem todos serão missionários ou nem todos serão evangelistas, mas na igreja, a igreja ela é uma igreja evangelística. Ou seja, o cristão, ele tem que ser um evangelizador, ele tem que ser um proclamador, porque senão perdemos a nossa essência. A nossa essência só tem sentido quando proclamamos o amor de Deus e proclamamos a boa semente de Deus. Ao mesmo tempo... Alô? Oi, pastor. Entrou alguma... Não, foi aqui um vídeo que entrou no meu celular sem querer. Ah, então tá bom. Eu falei, tem um gringo aqui. Because, né, Fabiano? Because here. Alguma coisa assim, não era? Pastor, posso fazer uma pergunta? Claro Referente, quando o senhor falou a referente ao pastor, quando ele se suicida, o senhor falou que ele não conheceu a Deus? Não, porque... Você queria entender? Eu vou explicar. É assim, irmã. Vamos assim dizer. Eu não estou fazendo um juízo de valor, tá? Não estou fazendo um juízo de valor nem àquele irmão que se suicidou e nem ao pastor. O que eu estou colocando aqui em reflexão, e a minha pergunta foi: por que muitos pastores e muitas missionárias estavam se suicidando ultimamente? Porque, na realidade, eles foram fazer uma obra pela qual ou eles foram conduzidos por homens vaidosos, ou eles se deixaram levar pela sua própria vaidade. E aí eles assumem um papel que eles não têm noção do que é, e quando veem que não consegue fazer aquilo, eles começam a entrar em crises. E essa crise começa a ser uma crise tão destruidora como num ciclo de uma espiral para baixo, e vai levando ele, vai arrastando ele para o fundo do poço, ao ponto de ele entrar com depressão, com remédios, e alguns chegam ao suicídio. Agora, eu não estou querendo dizer que ele não vai para o céu, não quero entrar nessa questão, porque o suicida, ele é digno de compaixão. Eu sei que isso entra um debate muito interessante até na teologia. O suicida vai ou não vai para o céu? Não quero entrar no mérito agora, não é isso. Se ele vai para o céu, se ele não vai, é outra questão. O que eu estou colocando em xeque-mate é essas pessoas que assumem trabalhos por vaidade, são colocadas ali por vaidosos, se deixam levar por motivações erradas. E é inevitável que essas pessoas vão naufragar, porque o ministério na igreja ele é diferente do ministério ou de um trabalho na vida, é totalmente diferente. Por exemplo, irmãos, aqui eu ainda agora citei sobre político. Uma pessoa ela pode ter habilidades políticas e lá ela faz vista grossa, lá ela faz acordo, lá ela está vendo que o fulano de tal, que é vereador, está fazendo coisa errada, mas ele não fala, porque é político.
Se ele fala, vão atacar ele, é político. Então, isso pertence ao campo da política. Mas e na igreja? Na igreja, a gente não pode permitir que a política entre. Que sentido? Vou dar um exemplo bem prático, irmã. O irmão é um grande empresário na igreja, mas ele começou a viver errado. Agora eu, como pastor, eu não vou tirar o irmão. Eu não vou tirar o irmão do cargo, porque ele dá um grande dízimo. Porque se eu tirar ele, tem 10 igrejas que vão levar ele. Irmão, esse pastor, ele não está fazendo a função dele pastoral. E esse irmão, por não estar sendo corrigido, vai continuar vivendo em pecado, ele corre um sério risco de ir para o inferno. Mas o pastor, para não perder o seu investidor, age de forma política. Olha que interessante, a política ela é legítima na política, mas a política na igreja não é legítima. É isso que eu quero dizer. No momento que esse pastor corrige esse irmão e esse irmão vai para outra igreja, esse pastor não pode se arrepender. Porque ele está sendo o instrumento de Deus para tentar ajudar esse irmão. Se esse irmão não está aceitando a correção, o pastor lava as mãos. Mas olha só, vamos imaginar que esse irmão, que eu acabei de dizer que é o empresário da igreja, ele seja um figurão, ele seja também um pastor. Só que ele é um figurão que está tudo errado e o pastor não corrige. Porque na hora que corrigir, vai dar problema. Você está entendendo? E aí, só que mais lá na frente, é inevitável que esse pastor vai naufragar. É inevitável, irmãos. Porque a igreja não é nossa. Essa é a questão. A igreja não é um projeto que a gente gerencia e a gente vai fazendo como a gente quer. Então, essas pessoas que começam a viver o ministério, muitas vezes regado de enganos, eles acabam naufragando. E quando eles naufragam, eles culpam todo mundo, etc. e tal, mas muitas vezes chega um ponto que eles começam a entrar em depressão. Por quê? Porque eles foram por lá por vaidade, por ego, por projeção, foram por seja o que for. E é esse o ponto, porque muitos acabam se suicidando. Ou seja, são pessoas que foram colocadas precipitadamente, por vaidade, e aí onde entra o pastorado sério. Por isso que um pastor, ele tem que ser muito claro com algumas coisas. E eu vou dar um exemplo aqui de um fato que eu soube de um amigo. Eu tenho até hoje um amigo meu, que assim que o Renascer em Cristo começou com seus trabalhos, né, de visibilidade, TV e etc., Marcha para Jesus, um amigo meu, que se eu não me engano naquela época, ou ele era da Quadrangular, acho que ele era da Quadrangular também. Esse rapaz, ele tinha se convertido, ele já era um obreiro, e num dado momento ele começou a conviver com um pastor que também trabalhava conosco, que era do Renascer em Cristo. E aí ele saiu da igreja que ele estava e foi para a igreja Renascer. Olha que interessante. Eu me lembro que naquele ano eles tinham um projeto de dobrar o número de igrejas e o número de pastor. E realmente eles dobraram. A Renascer naquele ano dobrou o número de igrejas e dobrou o número de pastor. Eu não sei se foi nessa leva que ele também se tornou um pastor. Resumindo, ele foi trabalhar, ele trabalhou inclusive na Fundação Renascer, junto com os líderes principais do Renascer, e 2, 3 anos depois ele saiu de lá e processou o Renascer. As últimas notícias que eu tive dele é que ele não estava pastoreando mais. Aí eu pergunto, a culpa foi somente do Renascer ou a culpa também foi dele? Também foi dele que se deixou cooptar, né? Exatamente, ele se permitiu se cooptar, ou seja, no ambiente onde existe esse lugar para que eu me lance, fica muito repleto de oportunidades para que muitos entrem. Eu me lembro de vários amigos que eu tinha, que várias pessoas que se tornaram pastor, pouco tempo depois deixaram o pastorado. Aí eu digo, essas pessoas estavam preparadas a se tornarem pastor? Nunca. É isso que eu falo. É essa situação. São coisas como essa que nos incomodam. Por que nos incomodam? Porque, de fato, não era para ser assim.
O reino de Deus é algo muito sério. E pessoas que entram no ministério por vaidade, por ego, por disputa, acabam naufragando, por inveja, né? Eu me lembro de uma palavra do pastor Ricardo Gondim, que ele comentou num retiro de pastores. E o que acontece? Ele disse que um pastor recebeu um outro pastor amigo na igreja dele. E esse pastor tinha acabado de inaugurar um espaço bem grande. Aí esse outro amigo pastor, enquanto estava vendo, né, o espaço desse amigo, começou a andar e contar os passos de um lado da parede, do outro lado da parede. E aí ele olhou e falou, achei esquisito, né? Chamou para tomar um café, para mostrar o espaço. E aí o pastor disse assim, eu não estou entendendo, chamei para você tomar um café aqui comigo. Ele falou assim, não, eu estou contando os passos, eu vou construir uma igreja maior que a sua. Aí, pastor, que amigo, olha que doideira é essa, né? Tipo assim, concorrência direta, é um correndo contra o outro, pode ver. Hoje o povo de Deus está perdendo muito, gente, porque há uma concorrência, entendeu? É um contra o outro. Isso é diabólico, isso é satânico, isso é infernal, e o povo de Deus se permite ficar numa disputa de uma igreja contra a outra. Aí o pastor, para não perder os seus membros, ele não faz o que é correto, porque se ele fizer o que é correto, metade vai embora. Ô, meu irmão, se a gente agir correto e a gente perder metade da igreja, não tem problema. Quem sabe lá no céu a gente encontra essas pessoas. É verdade. Por quê? Por causa que elas foram corrigidas, elas, quem sabe, se arrependem. Agora, no momento em que eu, por medo, eu não faço o que é correto, quem corre o sério risco de não ir para o céu é o pastor. Porque ai daquele que não pastorear o meu rebanho, diz o Senhor. Então eu estou falando sobre isso, e a gente gastou esse tempão todo, para a gente mostrar da relevância da igreja local. E aqui na igreja de Jerusalém, a gente vê o quê? Uma igreja muito arrojada. E agora a gente vai lá para Atos 13. Abra lá, Fabiano, Atos 13. Porque agora surge uma nova pergunta, antes da sua leitura, Fabiano. Como fazer missões? Porque assim, irmãos, a igreja local, ela é composta de famílias. E cada igreja local é composta de famílias e de membros. Todos nós somos templo do Espírito Santo. E juntos podemos anunciar essa grandeza de Deus, começando da nossa casa e estendendo para a nossa igreja local. Cada família daquela igreja, ou da nossa igreja, por exemplo, é um núcleo, é um embrião do projeto chamado igreja. Nesses dias de pandemia, irmão, está sendo maravilhoso, maravilhoso. Sabe por quê? Porque o resgate do culto do lar está sendo exercitado por quem realmente é cristão. Pode ver, quem realmente é cristão está reunindo em casa e está orando. Quem realmente é cristão está assistindo mensagens. Quem realmente é cristão agora está sentindo fome e sede de Deus. E o que está fazendo? Está vivendo igreja em casa. Porque quando eu vivo igreja em casa, naturalmente eu viverei igreja na igreja local. Agora, uma pessoa que não teve um encontro com Deus ou que se desviou, ela se desvia em casa. Ela não tem interesse de buscar Deus em casa, gastar tempo com Deus em oração. Por quê? Porque ela vai replicar aquilo que ele ou ela são. Então, uma igreja local deve ser esse ambiente, esse laboratório divino de genuínos convertidos. A gente sabe que numa igreja local nem todo mundo vai ser 100% convertido. Uns estão se convertendo, alguns se desviaram, mas o que determina de fato a relevância para Deus é se é um lugar de convertidos. Porque num lugar de convertidos o Espírito Santo trabalha, e é isso que importa. E é nessa conversão genuína
que nós, como igreja, fazemos a proclamação do Evangelho e cada família nos seus núcleos continuam fazendo proclamação daquilo que são. E é por isso que quando a igreja local está reunida e lá tem um desviado, ou tem alguém que não se converteu, mais cedo ou mais tarde todos saberão. Por quê? Porque um convertido dá fruto de conversão. E quem não é convertido dá fruto de uma ausência de conversão. Pode ver que é natural que a gente replique aquilo que a gente é. E aí onde entra na pandemia a beleza desse momento que a gente está vivendo. Por que a beleza? Porque a gente vai replicar aquilo que verdadeiramente a gente é. Se a gente é convertido, tem sede e fome de Deus. Se não é convertido, não tem nem fome, nem sede de Deus. Muitos agora, talvez não estão sentindo falta nenhuma da igreja. Porque, quem sabe, já deixaram de ser convertidos. Entendeu? Então, assim, e aí surge uma pergunta, né? Como aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu na prática? Como fazer missões na nossa igreja local? Como realmente montar esse projeto? Porque, sejamos honestos, irmãos, quando a gente fala sobre o trabalho da evangelização, a gente tem o quê? Temos o dever pessoal, temos o dever como igreja local, mas a gente tem o dever também naquele grupo que está ao nosso redor e tem o dever de levar essa mensagem em outros lugares, em outros povos, em outras nações. Como a gente vai fazer tudo isso? Surge essa pergunta antes da leitura, Fabiano. Como então fazer isso? Como realmente aplicar tudo isso de uma forma muito piedosa, muito bíblica e muito prática? Porque, irmãos, a grandeza dessa matéria, sobretudo, é que ela é prática. Na realidade, toda teologia, ela tem o viés da praxis, que é da prática. Não existe ensino que não tenha o lado prático. No momento em que, e aqui é uma coisa diabólica na nossa cultura, diabólica. Pode ver, a gente vai para a aula e não necessariamente a gente pratica o que a gente aprende, não é assim? Pode ver, no formato de escola contemporânea. Você tem lá, na minha época tinha ciências sociais, né? Que era mais voltado para a sociologia, né? As pessoas aprendem muita coisa, mas não necessariamente põem em prática. Pode ver, na escola é assim. O formato da escola contemporânea, você aprende um monte de coisa. Álgebra, você aprende... Mas você não põe nada em prática. Aí as crianças, elas crescem diante disso. O que você aprende não precisa praticar. Aí essas mesmas pessoas agora se convertem. E aí elas têm uma escola, chamada Escola Bíblica Dominical, que inconsciente elas adaptam a mesma linha de raciocínio. O que eu aprendo na escola bíblica, eu não preciso praticar. Pode ver. Fabiano? Oi? Tá ouvindo de olho fechado? Cochilou. Não, tô ouvindo. Oh, meu Deus. Ele é meio apertado. Não, tá. O que acontece, irmãos? Então, olha que coisa, por que eu falo diabólico? Como que deve ser o nosso aprendizado? O nosso aprendizado deve ser prático. A gente não pode apenas deixar o ensino ficar no campo abstrato. Porque olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando eu deixo o ensino no campo do abstrato e somente da mente, facilmente eu me torno uma pessoa dissimulada. Pode ver, irmãos, quando eu sou um cristão que vivo na igreja, mas não faço valer, eu acabo me tornando um cristão dissimulado, porque eu canto como cristão, eu cumpro as obrigações como cristão, mas eu não vivo o cristianismo. E podem ver que a grande maioria das pessoas tem até uma fé cínica. Por que se tornam cínicos na sua abordagem cristã? Porque é tudo uma questão de teoria, mas não é de prática. Pode ver. Porque no dia em que eu me torno um cristão na prática, eu faço valer cada ensino. E os ensinos de Deus são simples: é amar, perdoar, é ser dedicado, é ser piedoso, é ter fé.
é ter atitudes de fé. Então, olha só como é interessante. O formato da nossa igreja, o formato da nossa cultura, principalmente no Ocidente, é uma cultura onde o nosso ensino não vira prática. Pode ver o nosso país. Você sabe tanto de ética, tem tanto de lei, e está aí, ó. Então, na realidade, o processo de Deus em nós, para que a gente construa tudo, é um processo onde, de fato, seja modelador. O ensino cristão é o ensino modelador. Vocês vão aprender mais isso em Educação Religiosa 2, que eu dou mais para o bacharel. A proposta do cristianismo é uma proposta modeladora. Como assim, pastor? Que nos forma como modelos. Eu me converto e dou fruto de um convertido. Agora eu sou um cidadão dos céus na terra e busco os céus nessa terra. Tudo dessa terra passa a ser irrelevante, porque o amor de Deus não está no mundo, e tudo que é de Deus passa a ser relevante. E nessa proposta a gente vai sendo modeladores, aceitando os critérios de Deus, se ajustando naquilo que Deus deixou para nós. E aí a gente vai reconstruindo a nossa vida, se baseando nos modelos bíblicos, e Cristo como o grande ícone, os apóstolos, os discípulos e os profetas como os nossos espelhos, e aí a gente vai sendo modeladores, e vai desconstruindo o velho padrão e construindo o novo padrão. Simples assim. E agora nessa igreja organizada, de cristãos genuínos, a obra da evangelização torna-se algo natural. Por que torna-se natural? Porque a gente quer levar essa mensagem para que todos creiam, sejam libertos das trevas. O desespero do outro lá de outra nação, ou quem sabe ao fato dele não conhecer a Cristo, se torna uma coisa relevante para nós. Porque agora a gente fala, eu quero compartilhar disso que me transformou. Olha como é modelador. Mas vamos lá, vamos agora levar um pouco para a prática. Como que a gente vai colocar toda essa lição em prática? O que vocês acham? Como a gente pode fazer isso? Como igreja local? Como igreja local, é. Pode falar, um por vez. Vamos então conhecer, né, pastor? Primeiro é vivendo a vida da igreja, né? Em todos os seus aspectos. Tomem nota, só parte. tomem nota. Vamos fazer aqui um grande brainstorm. Porque é chuva de ideias, né? Tudo que vocês falarem agora é relevante. Então, Felipe, primeiro... Viver a vida da igreja, não só, digo, sendo participativo em determinado ministério, não, viver a igreja, viver irmandade com aquela igreja local. Vestir a camisa mesmo. Hoje eu publiquei no canal Edificação, foi aniversário do Luquinhas, eu dei parabéns, e depois eu publiquei um vídeo do Carlos Alberto, da Comunidade da Graça, o pastor Carlos Alberto. Foi 5 minutos. Ele falou sobre mandamentos recíprocos. Simples, objetivo. Amar o próximo. Viver igreja local intensamente. O que o Felipe acabou de dizer. Deixa eu só fazer uma pergunta. As pessoas, geralmente, elas fortalecem os trabalhos ou elas disputam pelo trabalho dentro da igreja? Acho que depende de igreja local para igreja local, depende... Que infelizmente dentro de algumas igrejas locais, até na nossa já houve muito disso, de terem certas facções, né, dentro da igreja, com interesses diversos, né? As pessoas geralmente elas vão para cooperação ou vão para disputa? Se espera que vão para cooperar, né? Então, mas na prática, disputa. Muitos disputam lugares, né? Entendeu? Então, notem como que a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu nesse trimestre. Então, você vê, as linhas não são tão difíceis de serem aprendidas.
as linhas não são tão complicadas. O que é mais complicado em tudo isso é simples. É uma vida de abnegação e de dedicação naquilo que a gente crê. Quando a gente faz valer o verdadeiro cristianismo de cruz, tudo se torna mais fácil. Porque a gente começa a se projetar em relação à Bíblia e não em relação ao líder. Se aquele líder segue a Bíblia, quando eu sigo a Bíblia, eu estou em sintonia com o líder. Mas quando eu não sigo a Bíblia, eu e o líder, e aquele líder segue a Bíblia, vai dar desconforto. Então, notem, por isso que a grande questão é repensar. Vamos lá, Fabiano, o que mais? Pode falar, Felipe. Compartilha mais, se tiver mais coisa. Eu se quiser falar mais coisas. Eu conhecer, pastor. Tá. Porque tem muitos que tem até um padrão, digamos que são, mas que não tem um direcionamento, digamos que não tem sabedoria, eu digo, em base de conhecimento, de aprender, de se entregar, de ler a Bíblia, de ter uma boa dicção. Então, eu acho que isso aí compromete muito o ministério. E, inclusive, se você me permite, eu fui numa igreja com um amigo meu, visitar um amigo, na verdade, e esse irmão que foi comigo, ele era presbítero, uma posição honrada. Mas só que ele estava frio na fé, estava em pecado e etc. E quando a gente chegou lá, que fomos apresentados nessa igreja, o pastor, quando soube que ele era presbítero, de primeira, ele já chamou o irmão para pregar. Aí ele disse, não, mas eu não estou preparado. E entendeu que ele foi trazer uma mensagem lá. Aí então eu vejo despreparo, tem irmão que acha, eu digo pastores, que acha que está fazendo certo, mas que não tem uma base sólida, não tem um conhecimento participativo no reino. Isso causa um toque muito grande. Sim, entendo. Você vê, o meu povo peca porque não conhece as Escrituras. Então, você vê, uma coisa tão simples, né? Mas o conhecimento, não tenha dúvida. Mas olha só, Fabiano, eu entendi o que você quis abordar como conhecimento no sentido de formar bons obreiros, o conhecimento desses que cuidam da igreja, sim. Mas olha só como que é interessante também. Ao mesmo tempo, tem pessoas que são tão simples, lá da roça, lá do interior, que mal sabem ler e escrever, mas a maneira em que eles vivem o cristianismo é com tanta piedade, com tanto temor. Olha que interessante, o que eu queria dizer, até dando uma melhorada, eu entendi o que você quis dizer e concordo, que é o conhecimento que prepara, que prepara o obreiro, que realmente regulamenta aquele obreiro, mostrando que ele deve ou não fazer, mas ao mesmo tempo a igreja também que é preparada para poder ouvir o que é correto, ou seja, o ensino faz... O que você está traduzindo é falta ensino, não é isso? Foi isso que eu quis dizer. Mas o que eu quero dizer agora, olha que interessante, eu queria aproveitar o gancho dele e falar uma outra coisa. Como é simples o cristianismo? Todo cristianismo, todo cristianismo, seja no Velho ou no Novo Testamento, sempre vai nos elevar para uma humanidade ética e moral muito apurada, sempre. Então, por mais que eu seja uma pessoa simples e não conheça, ou seja, talvez um analfabeto, no momento em que eu me apercebo que o cristianismo, ele é esse como que eu posso te dizer, essa religião que nos ensina de forma magistral a ter uma vida ética e moral elevada, essa pessoa pode se tornar um cristão exemplar conhecendo muito pouco. Por quê? Porque mesmo conhecendo muito pouco, ele faz valer tudo o que é correto. Então, na ética e na moral, ele pensa assim, bom, eu não conheço a Bíblia, diz a irmãzinha ou o irmãozinho, bem simples,
Aí alguém vem e oferece uma coisa errada e fala, mas eu não quero não, porque o que eu não quero para mim eu não faço para os outros. Opa! Olha só, aí já está, através dessa simplicidade, fulana, pega isso daqui, isso não é meu, o que não é meu eu não quero, porque eu quero apenas o que é meu, porque Deus abençoa aquele que é. Ou seja, ele resgata uma vida de justiça, resgata uma vida de verdade, anula tudo e desconstrói tudo o que antes fazia de errado. Se de repente está muito rude, muito nervoso, a pessoa para. Não, Deus me ajuda, me dá paciência, porque eu estou bravo, estou com vontade de tirar a peixeira e rasgar no bucho daquele, mas não vou, Senhor, me ajuda, Jesus. Eu me lembro até de uma história de um pastor que tinha sido afrontado. Era um pastor dessas igrejas, né? Sem preparo nenhum. E aí jogaram pedra no telhado, os vizinhos, eram aquelas igrejas bem barulhentas, mas o pastor era muito rude, muito mal preparado. E aí ele foi lá para o púlpito, bravo, as tiazinhas da igreja morrendo de medo. E aí ele bateu no púlpito e... Meu coração é convertido. Aí pegou o revólver. Mas meu revólver não. Ajuda isso, gente. Que mau testemunho é esse? Imagina, meu coração é convertido, mas meu revólver não. Ó, não precisa nem entrar no campo, né? Você vê, o que não é o despreparo, mas o que não é também o abandono pelo que é correto. Por isso que eu quis falar aqui da pessoa simples. A pessoa que é simples, irmãos, ela sabe que justiça, bondade, verdade, honestidade, não precisa ser crente, basta ser uma pessoa do bem, né? Então, assim, para a gente concluir essa parte aqui, o que mais? Como a gente faz para pôr em prática tudo isso? Vamos lá. Como a gente faz para pôr em prática tudo isso? Então, Luiz, irmã Carmen, como que a gente faz para realmente se tornar mensageiros, pregadores, para ver a nossa igreja? Como que a gente faz para pôr em prática? Parece simples, né? Primeiro é colocando também em prática aquilo, se a gente tem um púlpito saudável também, e a gente é um cristão verdadeiro, a partir do momento do conhecimento e do ensino das escrituras, que é parte da nossa igreja local, e eu ponho em prática, isso já é uma grande ferramenta de evangelismo e missões no local onde a gente está inserido, né? Então, acho que um púlpito saudável também faz uma diferença muito grande e as pessoas acabam amadurecendo no conhecimento das escrituras e colocando em prática na vida da igreja local, né? Consequentemente, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, né? Isso, o amor e a prática do evangelho cotidiano na igreja local acaba sendo uma arma poderosa no evangelismo de onde aquela igreja está inserida, né? Sim, não tem dúvida. Complementa o que o Fabiano tinha dito agora de ensino, né? Um púlpito saudável, né? Um púlpito... Fala, Fabiano. Eu diria que são 3 coisas. Lógico que tem muito mais, né? Mas assim, eu cito 3 coisas. Que são, primeiro, chamado. A pessoa tem que ter esse chamado, exclusivamente de Deus, para missões. Segundo, ela tem que querer desenvolver esse chamado. E terceiro, da sua igreja local, como o Felipe falou. Então, chamado e vocação, ou seja, a pessoa ir a buscar esse meio e ter esse apoio é muito importante para que missões sejam bem estabelecidas. Muito bom. Agora, deixa eu te perguntar, e aquela irmãzinha de 70 anos de idade, que é aposentada, como que ela vai fazer a evangelização e missões se ela é uma pessoa tão limitada? Aí me veio até uma coisa interessante agora. Acho que na igreja local, ela estando saudável, as pessoas certas, nos lugares certos, exercendo o seu dom, faz a diferença. A pessoa pode não ter o dom do evangelismo, pode não ter o dom do pastorado, do ensino, enfim, mas ela é uma pessoa que tem um dom de hospitalidade, por exemplo. Isso faz uma diferença gigantesca. Cada pessoa exercendo o seu dom de forma correta e a pessoa tendo noção disso, isso é uma arma poderosa no evangelismo, porque cada peça é importante nesse quebra-cabeça todo, né? Não tenha dúvida. Tem vários meios, né?
Sim. Agora, aproveitando, né? Já o irmão Luiz e a irmã Carmen vai falar. Se a Deise quiser falar também, fica à vontade, viu, Deise? Pode participar. Você está hoje aqui conosco, é uma honra. Agora, Fabiano, olha só que interessante. Essa irmãzinha, que muitas vezes é uma aposentada, ela não vai fazer uma obra de evangelismo, mas ela vai fazer uma obra de evangelização. Porque ela vai orar pelos irmãos que estão indo, ela vai contribuir, ela vai interceder, ou seja, nota que um verdadeiro cristão, ele vai frutificar o tempo todo e a vida toda para sempre, ora indo, ora realizando e ora apoiando. Né? Você veio, a gente está construindo aqui, isso tudo que a gente está construindo aqui, irmão, hoje nessa última aula, é um resgate de tudo que a gente aprendeu, para não ficar na teoria, para a gente sonhar um pouco. Eu trouxe um material aqui bem vasto, eu nem cheguei nele ainda, mas a gente vai chegar. Para quê? Para que os irmãos sonhem com isso, que os irmãos não ponham obstáculos, porque a vida diária e a vida da igreja, por si só, já é pesada. Quando a gente põe obstáculo, a gente limita. E a gente não pode limitar. A gente tem que deixar Deus fazer o que Ele quiser conosco, como Ele desejar. Essa é a vontade de Deus. E a gente tem que ter essa ousadia de falar: Senhor, eis-me aqui, me usa. Então, irmão Luiz, irmã Carmen, o que vocês acham? Como que a gente faz para botar em prática? Eu concordo com o irmão Felipe, quando ele falou de ter um púlpito saudável, né? Uma liderança saudável, que provavelmente também vai impactar a igreja, uma igreja saudável, e através da igreja saudável, as outras pessoas vão ver, os familiares vão ver também. Eu também é um meio de evangelização, porque muitas vezes as pessoas lá podem ter, como você falou, pode ter teologia completa, mas ela não tem testemunho de vida. Aí ela vai... então, como o pastor falou, da irmãzinha, né, que deu para entender que ela não tem aquele conhecimento todo, mas através do testemunho dela, da vida dela. Exatamente. O que tem o conhecimento e não faz, se é uma pessoa honesta, ele não atrapalha tanto. Ele diz assim: não, eu sei que eu devia estar na igreja, eu sei que eu devia estar me consagrando, eu estou aqui pecando. Se ele tem conhecimento, ele foi criado na igreja, mas ele é honesto, essa pessoa, quem sabe um dia ainda pode se converter. Porque ele é honesto, ele admite que não está no caminho correto. Aí alguém vem e pergunta: mas vem cá, você vai para a igreja? Eu vou para a igreja, minha mãe é missionária, não cessa de orar por mim. Não, mas é que eu sou cabeça dura, eu gosto das coisas erradas. Aí, se essa pessoa ainda admite, ela ainda tem chance de se converter em qualquer momento. Agora, o pior é aquele que conhece, que vive no pecado e que dissimula a santidade. Irmão, esse é o hipócrita. Esses daí, eu digo com muito temor, ele já está com os 2 pés praticamente no inferno. Um já está, o outro está faltando só o dedão, sabe assim? Porque não está 100% porque ele ainda não morreu. Mas essa pessoa, ela corre um risco horroroso, porque ela vive hipocritamente um cristianismo, e ainda quando alguém vai falar, ainda ele fala: não, aqui eu sou um servo de Deus, aqui eu conheço, salmo tal diz, e ainda usa voz. Essa pessoa, ela está vivendo um auto-engano cruel, e essa pessoa, quando ela é vista por outros como hipócrita, ela macula não só o nome dela, mas o nome do evangelho e o nome da igreja. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, eu queria gastar mais tempo com isso, né? Mas eu não vou, eu vou concluir agora para a gente dar uma pausa. É o seguinte, existem muitos empecilhos que nos impedem para fazer a evangelização e a obra missionária. Pensem nisso. Quais são os empecilhos? Assim como a gente poderia fazer valer, e aí vocês colocaram aqui, a gente pode fazer valer fazendo isso, fazendo aquilo, tendo conhecimento, né? Quais são os empecilhos?
Os empecilhos também são vários. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Quais são os empecilhos? Falta de fé, falta de consagração, soberba. Muitas vezes, ao invés de pecado, exatamente. Ao invés de cooperação, um ambiente de disputa, um ambiente onde eu não coopero, mas eu disputo o território. Quais são os empecilhos? Os empecilhos podem ser os mais variados. Omissão. Pode ser, muitas vezes, avareza. Não, eu vou gastar dinheiro. Não. Eu tenho que comprar minha casa. Olha agora, irmãos, esse Covid. Esse Covid está sendo uma lição tremenda. O petróleo está mais baixo. Ele está mais caro para se produzir do que se vender. Uma das poucas vezes na história da humanidade. Porque, assim, você tira o petróleo, você tem um preço, o custo para tirar o petróleo. Aí você vende e tem uma margem de lucro. Hoje, estão vendendo abaixo do custo. Não estão tendo lucro, estão tendo prejuízo. Mas precisa de petróleo para a economia girar. É uma lição, irmãos. Sabe? Isso está sendo lição em todos nós, o tempo todo, entendeu? Com relação à nossa santidade, com relação, né, à nossa vida. Quantas vezes a gente olha só para as nossas coisas? Então, pensem nisso. Quais são os empecilhos? Quantos, né? Então, assim, eu vou publicar para vocês um vídeo, agora no intervalo, vou publicar agora no canal nosso. Hoje um pessoal lá do nosso, eu participo de um canal que é do pessoal do Acess Nikkei, que é o pessoal lá de onde jogamos tênis, do clube que eu participo. E eles colocaram um vídeo de uma mulher, que eu vou passar aqui para vocês, que já publiquei no canal, tá? Ouçam aí. É um vídeo muito bom. Muito bom. Por que é muito bom? Porque está falando sobre Bill Gates, quando ele ainda era um simples empresário qualquer que não tinha dinheiro para comprar um jornal. E assim, é uma lição muito boa com relação a isso. E vou publicar também outro vídeo agora no canal. Eu não sei se dá para produzir aqui no Skype, por isso que eu não vou passar aqui para vocês. Mas esse outro vídeo é um outro vídeo também curtinho, vocês podem assistir depois. E ele fala sobre o evangelismo, sobre um rapaz que teve um encontro com Deus, agora recente isso, no Covid-19, e o instrumento que Deus usou para a vida dele foi um faxineiro. Então, assim, essas coisas são muito legais para nós, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente avaliar. Eu não sei se eu já tinha passado essa do faxineiro. Acho que já, né? Passei. Passei hoje, à tarde. Passei por volta das 6 horas. Isso. Então, eu estou dizendo, olha, agora na nossa retorno, então, assim, vamos, para eu concluir essa parte, né? O que eu queria dizer aqui para os irmãos. Nem toda igreja local terá muitos missionários, ou missionário, num primeiro momento, mas ela vai fazer uma obra de evangelização, ela fará um trabalho de missões, e no tempo de Deus, ela vai ser usada por Deus, da forma de Deus, para fazer missões em outras nações e outros estados. E o importante é a gente estar preparado para quando o Espírito Santo de Deus nos usar. E quando a gente for retomar nossa aula daqui a 10 minutos, eu vou pedir para o Fabiano ler Atos 13. Porque aí a gente vai falar sobre missões na história da igreja. E essas missões na história da igreja só existiram porque existiram igrejas locais saudáveis, igrejas locais bíblicas, e se dispuseram a Deus. E quando a gente se dispõe a Deus, o que acontece? Deus nos usa como Ele quer. Então, mesmo que hoje nossa igreja local não tenha missionário, deixa Deus fazer o que Ele bem entender. No tempo dele, Ele vai levantar. O importante é a gente saber o seguinte: nós podemos fazer a obra da evangelização, sendo ministros ou não, e nós podemos ter um coração missionário. Por exemplo, agora
pregando nas redes sociais, sem que eu desejasse, de uma forma ou outra, estamos nos tornando missionários. A nossa mensagem está chegando em muitos lugares. Então, é uma maneira de fazer missões. E como a gente vai fazer missões? Da forma que Deus quiser, tá bom? Mas não percam isso de expectativa. Vamos para o nosso café de 10 minutos. Já já a gente volta e a gente conclui. Deise, pode já continuar participando conosco. Vão tomando nota e a gente vai missões na história local, tá bom? Eu já Tá chamo bom. os irmãos de novo, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza, então. Então, bom cafezinho. A gente já volta já, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. A paz. Hã?